Domingo, 10 horas da manhã, teremos o nosso culto mensal de ação de graças. Estão todos convidados. Espero que todos possam participar, né, dessa oração. A gente leu essa semana sobre a inauguração da primeira igreja, né, do Japão. Mestre Sama escreveu um estatuto. Nesse estatuto ele falava assim, objetivo, né, construir o reino do céu na terra. Pessoa que quisesse então se associar, não era nem tornar membro, né, na verdade, tornar membro, tinha que pagar mensalidade. Hoje em dia, sem cobrar mensalidade, eu acho que não fica ninguém, né? Muitos ficam, não entende já. Muita gente entende, né? Que bom. Outra coisa que era como que é obrigação, né? Está no estatuto, participar dos cultos, todos os cultos, participar, né? Interessante, né? Acho que talvez ele já previu que previu. Isso é fácil ver, né? Muita pessoa não consegue enxergar a importância, consegue ver, né? Mas, enfim, uma hora vai ver. Então, deve vir oferenda também do nosso sítio em Miracatu. De manhã eu estava falando com o ministro Vanderlei. A gente vai iniciar uma campanha, o ministro Vanderlei que vai elaborar, para comprar lá para Miracatu uma máquina de cortar grama, né? Roçadeira. É um terreno muito grande, viu? E tem um mato lá que é muito alto. E a gente plantou várias árvores frutíferas, né? Se deixar o mato abafa, né? Mata. Então, a gente está fazendo tudo ainda à moda antiga, na enxada. A enxada. Mas tem que usar tecnologia, né? Não dá, né? Já pensou? Voltar para o tempo do telegrama, da carta escrita. Tem tanta tecnologia, né, para facilitar. Então, tem máquinas para facilitar. Então, a gente vai fazer uma campanha de arrecadação para comprar essa roçadeira, né? Se alguém quiser, então, ou doar uma roçadeira, alguém que tenha, né? Ou comprar uma pra gente, a gente aceita. Seria uma ótima dedicação, né? Mas, como é uma ferramenta cara, né? Acho que 3, 4 mil, depende. Mais barato, porque tem vários preços, né? Mas se muito barato, quebra toda hora, não compensa. Tem umas que são bem específicas para trabalho mais pesado, como é lá, né? Devido ao tipo de mato que tem lá, tem que ser uma que aguente o tranco. Então, uma dessa o preço varia, né? A partir de 3 a 4 mil reais, vai até 12, 15 mil. Uma máquina boa mesmo, é bem caro. Então o ministro Vanderlei vai organizar, não sei como que ele vai fazer. Talvez falar com ele, a gente possa fazer alguma rifa, né? De algum quadro que a gente tem aqui, alguma imagem, ou alguma estátua de Canon. Vou ver com ele, eu tenho bastante lá, né? Talvez pessoa que ganhar a rifa, né? Aí acho que todos podem participar também, importante, né? A gente chegou a ter 3 máquinas lá, ou 4, acho que 3 máquinas. Tempo atrás um senhor doou uma máquina novinha, e a gente já tinha comprado uma, né? Não sabia que ia receber doação. Aliás, se alguém for doar, avisa, porque assim a gente não precisa comprar, né? Pega o dinheiro e investe em outra coisa que precise, né? E tem muita coisa que precisa, né? Muita coisa. Sem dinheiro, a obra divina vai à falência. Como
mundo material, né? Não é espiritual, né? Mas agora de manhã, na oração, pedi para Meixo Sama, para Canon e para Daikoku Ten, né? Daikoku Ten, divindade também que cuida da agricultura, né? Tem embaixo do pé saco de arroz. E também cuida da parte mais material, financeira, né? Então pedi para ele para dar para a gente que a gente está precisando, né? Tá bom? Então, mas ele trabalho dele, o que é? Já expliquei várias vezes, né? Despertar na pessoa essa vontade de doar, vontade de participar, né? De concretizar o reino do céu aqui na terra, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, aí pode falar direto com o ministro Vanderlei, pode ser comigo também, pelo WhatsApp do nosso templo, tá bom? Mandar mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, tá? Igreja Canon do Japão, Nippon Canon Kyodan. Nessa nova fase da difusão, com menos interferências, a não ser por algumas investigações policiais sem maiores consequências, Meixo Sama criou a Nippon Canon Kyodan, Igreja Canon do Japão, estabelecida oficialmente em 30 de agosto de 1947. Ontem nós estudamos, né? Ficamos sabendo que em 1937, Meixo Sama foi proibido em 36 foi proibido a religião. E em 37, e aí como foi proibido a religião, ele ficou fazendo o tratamento. Ele mudou para clínica de tratamento, né? Então mudou para isso. Mas em 37, logo no ano seguinte, foi proibido também, devido àquele fato daquela foto que apareceu o Canon em cima da cabeça dele, né? Ele foi preso, preso não, foi interrogado, fizeram ele assinar um papel dizendo que aquilo lá era uma montagem e tal. Teve esse problema, né? E ficaram em cima dele para que não houvesse religião, né? Então ficou só aquela parte do tratamento. Até 1947, então, quando finalmente foi liberado, né? Essa parte da religião. Em 30 de agosto de 47, inaugurada num cerimonial celebrado no Rosançon em 11 de novembro de 1947. Nessa cerimônia realizada com a presença de dirigentes e membros de todo o país, o grande mestre se referiu à vigilância e à opressão religiosa vivida durante anos, condição que o fizera optar pelo aspecto curativo da divulgação, deixando o religioso em segundo plano, como sendo a atuação de Oshinmiroku, Deus que se adapta, uma manifestação de Canon. Então, em 1947, ele finalmente pôde falar livremente sobre religião. Até 1947 não podia falar nada de Canon, nada de religião, não podia. Então, fazia o quê? Como um tratamento. Hoje em dia ainda existe, né? Tem ainda, é feito ainda como tratamento, né? Como terapia. Terapia de purificação okada, terapia... Tem outros também que fazem assim, como uma terapia, sem falar sobre religião. É uma ideia, né? Para que pessoas que são de outras religiões, ou pessoas que são contra todas as religiões, mas que até têm uma espiritualidade, venham para a obra divina a partir
desse movimento, sem religião, só a terapia, né? Terapia. Então, por exemplo, não fala jorei, fala terapia. Não fala várias coisas. Não fala canon, imagina. Não vai falar de canon, né? A pessoa é católico, a pessoa é judeu, a pessoa é muçulmano, sei lá, qualquer religião, hinduísta, né? Shintoísta, enfim. Tem lá a sua religião. Então não é falado, para não causar. Então, quando a pessoa vai recebendo essa terapia, vai recebendo luz, querendo ou não querendo, a pessoa que está transmitindo a terapia, na verdade, ministrando o jorei, eliminando nuvem espiritual. Pouco a pouco a pessoa vai despertando e vai... Então a pessoa acaba se tornando o quê? Membro religioso. Interessante, viu? Então, tudo eu acho, na minha opinião, válido, né? Forma. Canon é adaptável, né? Muito adaptável. Aqui mesmo no Templo Okami, tem várias pessoas que participam da terapia, inclusive teve até outorga aqui não sei se acho que foi o Ricardo, eu não estava, né? Mas foi dado diploma para a pessoa, carteirinha de terapeuta, tudo feito aqui mesmo, no Templo Okami, o pessoal da MOA, né? Veio o ministro Carlos, veio o ministro Armando também estava aqui, o pessoal da Mokichi Okada, né? Association, tá? Que é um braço da igreja Toho no Hikari. Sem o menor problema. Não é? Como numa fraternidade, numa irmandade. Não é? Eu mesmo fiz curso lá. Aprendi como que é. Mas só que eu tenho esse aspecto muito ligado no cunho religioso, né? Né? Mas aprendi bastante coisa. Inclusive, recomendo todos que queiram procurar fazer, né? Estudar, mas só não falava. Vai conhecer outras religiões, por que não a mesma religião, né? Por que não ir conhecer outras formas, outras maneiras? Não tem problema nenhum, ele falava. Essa liberdade da pessoa. Inclusive ele falava, se você gostar muito, pode ficar lá. Mas se você quiser voltar depois também, pode voltar. Ah, eu quero ficar nos dois. Fica nos dois. Não tem problema nenhum. Já vi ter muito problema, né? De ciúme, inveja, essas coisas. Mas isso é outra coisa, né? Isso é coisa do ser humano. Né? Para Deus, como a gente está falando de canon, né? Desde três semanas atrás, acho, ou 2, não lembro. Essa e a anterior começou, né? Acho que foi isso. Canon é adaptável, né? O Shinmiro, ele se adapta. Espírito de Canon, espírito divino. Assim como todos os santos, todos os Budas, vêm da mesma raiz. Vem a origem de tudo, é a mesma. É o Deus único, né? Por isso Neshama falava, nós somos monoteístas, politeístas, ao mesmo tempo. Porque Deus se divide em várias, para salvar, várias formas, né? Tem pessoa que não aceita uma coisa, mas aceita a outra. Então, nossa, que maravilha! É por esse caminho que você tem que ir. Tem pessoa que aceita tudo, então essa pessoa andando livremente por todos os lugares, não é? Pegando o melhor de tudo para ela. Uma maravilha, não é? No futuro não vai ter religião nenhuma, zero. Não tem por que haver disputa entre religiões, qual é a melhor, porque não vai ter. No mundo da era do dia, não vai precisar. Para que alguém vai numa religião se religar, se já vai estar ligado com Deus? Não precisa religar.
né? Não digo que não tem pessoas que já estão ligadas, mas estão ajudando os que estão desligados a se ligarem. Esse é o objetivo, né? A recém-criada entidade manteve o Rosançon como sede e se estruturou em 4 departamentos: administrativo, assuntos religiosos, higiene e saúde e desenvolvimento social. Ademais, foram criados 8 igrejas regionais, localizadas nas cidades de Tamagawa, Atami, Kamakura, Oji, Ichinoseki, Mukuijima, Fujinomiya e Setagaya. Posteriormente, em julho de 1948, surgiu uma 9ª igreja na cidade de Odawara. Odawara, a cidade natal do reverendo Nakahashi, onde tinha difusão também do reverendo Shibui, né? Acho que muitos conhecem, né? A instauração dessa nova instituição completamente reorganizada trouxe muitas mudanças. A terapia recebeu o nome de Okiyome, purificação, e o Omamori passou a conter a palavra Hikari, luz. Foram criados 2 novos modelos: Komyo, luz divina, e Daikomyo, grande luz divina, outorgados de acordo com a responsabilidade missionária atribuída por Meishu Sama ao portador. Então, não ficava mais escrito terapia de purificação, estilo Okada, estilo Shibui, estilo Nakajima. Ficou como purificação, Okiyome, purificação. E também, como o Meishu Sama não podia escrever palavra luz, porque dá uma conotação religiosa de uma luz. O que é luz? Então ele colocava Omamori, proteção. Pessoa. Então a partir daí mudou. Meishu Sama passou a colocar o Hikari, né? Quando a pessoa tinha uma função que ele achava que era mais importante, ele outorgava à pessoa Komyo, né? Que é luz intensa. E para aqueles que estavam com uma missão realmente muito importante, Daikomyo, né? Daikomyo. Meses depois, o nome da terapia novamente foi alterado, desta vez para a palavra Jorei, purificar o espírito, tal qual é conhecida atualmente. Também Meishu Sama orientou os membros a dirigirem-se a Deus como Miroku o Mikami, e da caligrafia que representaria o Criador. Meishu Sama escreveu Daikomyo Nyorai, grande luz divina. Daikomyo Nyorai, caligrafia igual que tem na capela de Miroku, caligrafia. Antes de caligrafia era assim, desenho, né? Esse é Daikomyo Nyorai, Shusei Kanon, Daikomyo Nyorai, né? Daikomyo Nyorai. Como começou a abrir muita igreja no Japão, imagina, não dava para ficar pintando, desenhando Kanon o tempo inteiro, ele não ia fazer mais nada da vida, né, Meishu Sama? Então, caligrafia rápido, né? Tá pronto. Então fazia escrito, né? Depois, mais tarde, ele revelou que Daikomyo Nyorai, quando é desenho, é material, né? Material. E caligrafia é espiritual. A recém-criada entidade... Não, peraí. Daikomyo Nyorai. Nesse mesmo ano, de 1948, a oração Zengen Sandi e os salmos escritos pelo grande mestre passaram a ser entoados nos cultos. Então, desde 1948, a Zengen Sandi
era feito, entoada nos cultos. Ah, ministro, por que então ficou tanto tempo sem entoar, né? Algum momento alguém decidiu, achou, falou assim, essa oração é muito comprida, a pessoa vai ficar cansado, né, de rezar essa oração. Minha opinião, tá? Não sei por quê que foi removido, mas ouvi dizer que por isso, né? E também não só por isso, porque na verdade é tanta luz que a pessoa acha que não estava aguentando tanta purificação, né? Não era adaptado ainda a purificar tanto, né? A pessoa, em vez de purificar e ficar bom, purificava, morria. Esse foi a fase de maior crescimento da divulgação da fé messiânica, cuja denominação provém da atribulação de Meshia, Salvador, Ameshu Sama. Atribuição, né? Crescimento, quando Meshu Sama passou a ser chamado de Meshia por seus seguidores. O número de membros multiplicou-se numa velocidade surpreendente, chegando a dezenas de milhares. Então, Meshu Sama passou, não era mais chamado de Meshu Sama, é chamado de Meshia, Meshia Sama, né? Senhor Messias. Inclusive, ele mesmo, está escrito aqui nesse livro, teve uma hora que ele falou, Messias nasceu dentro de mim, então agora não é mais para me chamar de Meshu Sama, é para me chamar de Messias. E ele falou mais ainda, falou assim, quem não concordar, pode se retirar. Passado um tempo, teve gente que foi embora, viu? Não aceitou que Meshu Sama era Messias, Salvador, né? Que ele ia salvar a humanidade, que ele tinha a missão de salvar a humanidade. Muita gente não aceitou isso. Tinha ele como um fundador de uma religião, uma pessoa assim, um professor, né, dos ensinamentos, um mestre, e não tão alto assim, né, salvador da humanidade, né? Depois ele, acho que ficou assim, falou, tudo bem, pode me chamar também de Meshu Sama, não tem problema, né? E por causa dessa passagem, aqui no Templo Kami, né, a gente modificou a oração. No final da oração, ao invés de rezar Meshu no Mikami, Mamorita Maisaki Haitamai, a gente reza Meshiao Mikami, Mamorita Maisaki Haitamai, conforme Meshu Sama queria, né, que chamasse, né? Mas pode também Meshu no Mikami, Mamorita Mai, né? Isso vai cada um, né? Cada lugar. No Templo Luz do Oriente, Meshu no Mikami, Mamorita Maisaki Haitamai. Templo Kami, Meshiao Mikami, Mamorita Maisaki Haitamai, a pedido de Meshu Sama. Sobre a missão da messiânica, Meshu Sama disse, agora, porém, nasceu a messiânica, tendo como uma de suas metas transmitir ao mundo a fé essencialmente celestial. É necessário, por isso, estabelecer com detalhes em que consiste essa prática, cuja característica fundamental consiste no fato de curar com relativa facilidade doenças para as quais até mesmo uma medicina tão avançada não encontra solução. Todos os adeptos já têm conhecimento suficiente dessa realidade, não só pela própria experiência, mas também através de inúmeros testemunhos e relatos publicados no nosso jornal,
Como todos sabem, qualquer pessoa assistindo somente a alguns dias de aula aprenderá e terá condições de ministrar de orei, manifestando assim maravilhosa força de cura. É realmente quase impossível acreditar que um doente desenganado pelos médicos possa curar usando ele mesmo, através do alto de orei, tamanho poder regenerador. Além do mais, um fato exatamente verídico como esse pode ser testado na prática por quem dele duvidar. Com o passar do tempo, é possível também comprovar que, ingressando na messiânica, as pessoas todas, bem como os seus familiares, dia a dia, conseguem mais saúde, chegando a formar um lar sem doentes, porque adquiriram vigorosa vitalidade. À vista disso, também ocorre um aumento da alegria familiar, assim como todos os empreendimentos correm bem, favorecendo a vivência da felicidade autêntica. É por isso espantoso observar a vida das pessoas que estavam se tratando há dezenas de anos com remédios e que agora não precisam mais de medicação alguma, recebendo em consequência enormes benefícios do ponto de vista econômico e espiritual. Pode-se então dizer que uma fé verdadeiramente celestial é aquela que transforma os sofredores deste mundo infernal de hoje em seres humanos participantes do reino do céu, o que de fato é o grande sonho de realização de toda a humanidade. Esse é o objetivo, de Canon. Esse é o objetivo de Meixo Sama. E esse deveria ser nosso objetivo, Quando a gente tem o objetivo de alguma coisa, o que a gente faz? A gente luta por aquilo, não é? Se esforça para conseguir. E muitas pessoas vão dizer assim: ministro, eu já estou há 10 anos, 20 anos, 30 anos e minha família nem se tornou membro. Ou, minha casa, todo mundo é muito doente. Tem muito problema financeiro. Tem muito conflito. Ou seja, ainda a família sofrendo, Porque tem família que às vezes só um é membro. Mas família está bem. Esse um está carregando todo mundo. Carregar a verdade, carregando, Carregando. Mas tem muitas, acho que maioria, que a pessoa também, dedicando, mas a família não está bem. Não está bem. E às vezes não tem problema financeiro, tem dinheiro. Mas não tem, às vezes, o principal: alegria, felicidade, paz, harmonia. Todo mundo brigando, discutindo, um querendo se vingar de alguma coisa do outro. Pessoas que com ideias assim, totalmente materialista, Muito egoísta, sempre pensando muito em si mesmo, como eu vou fazer para me dar bem, como eu vou fazer para ficar rico. Tem tanta gente que tem tanto dinheiro, mas junto com o dinheiro, tanto problema. Eu já falei para vocês, dediquei acho que foi um ano e pouco, numa difusão, num bairro muito nobre em São Paulo, em Moema, Então, morava na difusão, ficava lá. Fiquei morando lá, acho que uns 6 meses, mais ou menos. Depois, eu parei de morar lá, mas continuei, Por mais uns 6 meses, eu acho. E depois mudou a direção lá dessa igreja, dessa difusão. Eu não concordava com o jeito como era, feito. Então eu saí de lá. Inclusive, fechou, depois a igreja, modificou muito, Mudou a fé, mudou tudo.
Não é mais, não é. A única coisa é que, bem no começo, eu falei, isso vai dar errado. Sai fora. Mas nesse lugar, nesse bairro com muita, pessoa de muito poder aquisitivo, muito dinheiro. Mas as pessoas que vinham receber Jorei, vida das pessoas destruída. Pessoas cheias de problema, depressão, ansiedade, droga. Tinha todo tipo, viu, de problema, menos financeiro, né? Então a pessoa cansava de sofrer no Brasil, ia sofrer lá na França, em Paris, ia sofrer lá. Buscava sempre uma felicidade mundana. Fazia muita festa, muita diversão com os amigos, sempre restaurantes muito bons, comia sempre muito bem, mas dentro da pessoa é cheio de treva. Entende? Então não tem nada a ver, né? Apesar de eu particularmente achar que é melhor purificar com dinheiro do que sem dinheiro. Porque sem dinheiro é a mesma coisa, você está infeliz e ainda por cima pobre. O dinheiro já é meio caminho não digo, mas é importante, né? Porque através disso você pode modificar grandemente a sua vida, mas como uma ferramenta, você deixa de ser egoísta e passa a ser altruísta. Aí você tem como ajudar tanto a obra divina, né? Como aqui, por exemplo, a gente não tem dinheiro para comprar uma roçadeira, né? Esse é outro assunto, né? Meixo Sama falava assim, quando uma difusão não vai bem financeiramente é porque os membros não estão se dispondo a doar o suficiente. Não quer se dispor. Então, quem não é membro do templo, o caminho, na verdade, não tem nada a ver com isso. Problema interno aqui, que acho que um dia precisava ser falado. Mas, como se diz, né? Roupa suja se lava. Agora já foi lavado em público. Tá bom. A campanha vai ser feita. É uma oportunidade de praticar o bem, né? Para muitas pessoas que, apesar de não serem membros do templo ou caminho, tem uma afinidade com a gente, gosta dos ensinamentos, gosta das palestras da ministra Silvia, do ministro Vanderlei, desse aqui que vos fala. Então, quem puder ajudar, a gente fica muito agradecido, especialmente acho que Deus vai se alegrar muito, tá bom? Não adianta só abrir o coração, às vezes a gente tem que abrir a carteira. Obrigado, até amanhã, se Deus quiser.